Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, dia 31 de julho de 2024, vamos continuar a falar de eleições 2024. Estamos dando aí ênfase, né, pessoal, às eleições ocorridas no domingo lá na Venezuela e a tensão que está ocorrendo lá no país. Mas hoje vamos estar falando sobre as eleições aqui no Brasil, eleições municipais que vai ocorrer em outubro, pessoal. Vamos falar sobre Rio de Janeiro e São Paulo, mas com certeza vamos continuar acompanhando a tensão lá na Venezuela, os desdobramentos das eleições lá. O governo brasileiro ainda não se posicionou sobre as eleições, sobre a vitória de Nicolás Maduro. Então, assim que tivermos mais novidades, vamos fazer outro vídeo aí falando sobre as eleições lá na Venezuela, mas hoje é dia de falarmos das eleições municipais aqui no Brasil, né, pessoal? Eleições 2024 em São Paulo. Nunes tem 20%, Datena tem 19% e Boulos 19%, diz a Quest, pessoal. Considerando margem de erro de 3 pontos percentuais, os três estão empatados tecnicamente. A pesquisa entrevistou 1.002 pessoas de 16 anos ou mais entre 25 e 28 de julho e foi registrada sob o número SP 06142/2024. Estamos aqui no site do G1. Tá aí, né? A campanha do Datena parece estar animada. Será que Datena vai desistir, pessoal? Depois dessa pesquisa aí animadora para ele? Vamos ver, né? Vamos acompanhar. Muito bem. Pesquisa Quest, divulgada nesta terça-feira, ontem, dia 30, pessoal, com intenções de votos para a Prefeitura de São Paulo, mostra que Ricardo Nunes, do MDB, José Luiz Datena, do PSDB e Guilherme Boulos, do PSOL, estão empatados tecnicamente na liderança, considerando a margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Está aí completamente indefinida as eleições lá em São Paulo, pessoal. Tudo pode acontecer, né? Vamos ver. Nunes, que disputa a reeleição, tem 20%, Datena tem 19% e Boulos também tem 19%, pessoal. Este é um cenário estimulado, em que os nomes são apresentados para os entrevistados. A Quest chegou e apresentou os nomes dos candidatos para os entrevistados e saiu esse o resultado, pessoal. Ricardo Nunes, do MDB, 20%, Guilherme Boulos, do PSOL, 19%, José Luiz Datena, do PSDB, 19%, Pablo Marçal, do PRTB, 12%, Tabata Amaral, do PSB, 5%, Kim Kataguiri, do União Brasil, 3%, Maria Helena, do Novo, tem 3%, Altino, do PSTU, tem 1%, Ricardo Senesi, do UP, 1%, Fernando Fantanuzzi, DC, tem 0%, João Pimenta, do PSOL, 0%, indecisos, 8%, branco, nulo ou não vai votar, 9%, pessoal. Pois é, a pesquisa foi feita presencialmente e entrevistou 1.002 pessoas de 16 ou mais anos na capital aí de São Paulo, pessoal, entre 25 e 28 de julho, como dizemos para vocês, né? E foi encomendada pela Genial Investimentos. Vamos lá. Segundo o diretor da Quest, Felipe Nunes, a pesquisa aponta certa estabilidade entre os principais candidatos. Embora o quadro continue bastante estável, vale destacar que Boulos mantém 36% entre eleitores do Lula. Não cresce impedido por Datena, que tem 22% deste segmento, dos eleitores do Lula, tá, pessoal? Nunes mantém 35% entre os eleitores de Bolsonaro e não cresce bloqueado por Pablo Marçal, que mantém 27% neste grupo, no grupo dos eleitores de Bolsonaro, explicou aí o diretor da Quest, tá, pessoal? Intenção de voto para prefeito de São Paulo estimulada, né? Esse ficou aí o cenário. Vamos lá, então. Intenção de voto para prefeito de São Paulo, cenário número 1, pessoal. Vamos lá. Cenário sem Altino, é a intenção de voto para prefeito de São Paulo no primeiro turno, tá? Primeiro cenário, sem Altino sem Ricardo Senesi, vai falar Altino Cortes, pessoal, mas é Altino, tá? Altino, Ricardo Senesi, Fernando Fantanuzzi e João Pimenta. Em um cenário sem o Altino, Ricardo Senesi, Fernando Fantanuzzi e João Pimenta, que pontuariam entre 1 a 0% de intenções do voto, ficariam da seguinte forma: Ricardo Nunes, 21%, Datena, 19%, Guilherme Boulos, 19%, Pablo Marçal, 13%, Tabata Amaral, 6%, Kim
Kataguri 2%, Maria Helena 4%, indecisos 8%, branco, nulo e não vai votar 8%. Intenção de voto para prefeito de São Paulo, cenário número 2. Cenário sem Datena, pessoal. Será que isso pode acontecer? Será que Datena vai desistir? Não sei, vamos ver, né? Mas o cenário sem Datena, vamos ver, pessoal. Ricardo Nunes, 24%, Guilherme Boulos, 22%, Pablo Marçal, 15%, Tabata Amaral, 8%, Kim Kataguiri, 3%, Maria Helena, 5%, indecisos, 9%, branco, nulo, não vai votar, 14%. Intenção de voto, cenário número 3, pessoal. Cenário sem Datena e sem Kim Kataguiri. Em um cenário sem Datena, Kim Kataguiri, né, pessoal, fica da seguinte maneira. Vamos lá. Ricardo Nunes, 26%, Guilherme Boulos, 23%, Pablo Marçal, 15%, Tabata Amaral, 8%, Maria Helena, 6%, indecisos, 9%, branco, nulo, não vai votar, 13%. Intenção de voto, cenário número 4, pessoal. Cenário sem Datena, sem Pablo Marçal e sem Kim Kataguiri. Ricardo Nunes, 33%, Guilherme Boulos, 24%, Tabata Amaral, 9%, Maria Helena, 8%, indecisos, 9%, branco, nulo, não vai votar, 17%. Intenção de voto, cenário número 5. Disputa pela prefeitura com respostas espontâneas, pessoal. Cenário número 5. As respostas são espontâneas, quando observados os dados da intenção de voto espontâneo, ou seja, quando o entrevistado não vê a lista de candidatos. Guilherme Boulos tem 9%, seguido por Nunes com 7%. Vamos lá então, pessoal. Guilherme Boulos, do PSOL, 9%, Ricardo Nunes, 7%, Pablo Marçal, 4%, Datena, 3%, outros 4%, indeciso 68%, branco, nulo, não vai votar 5%. Pois é, pessoal, está muito realmente indefinida as eleições lá em São Paulo, pessoal. Vamos continuar aqui. E a intenção de voto, ela é definitiva? A pesquisa perguntou aos entrevistados se a intenção de voto ela é definitiva. A maioria disse que ainda pode mudar de ideia. É definitiva, 42%. Pode mudar caso algo aconteça, 56%. Não sabe, não respondeu, 2%. Pois é, pessoal. Muito bem. Conhecimento potencial de voto e rejeição. A pesquisa apresentou as seguintes opções em relação aos 7 primeiros colocados na pesquisa: conhece, votaria, conhece, não votaria e não conhece. É uma pergunta um pouco estranha, né? Porque os candidatos são bastante conhecidos aí, né, pessoal? Mas enfim, vamos estar indo aqui para vocês. Datena, conhece e votaria, 42%. Não conhece, 10%. Conhece e não votaria, 48%. Guilherme Boulos, do PSOL, conhece e votaria 36%, não conhece 24%, conhece e não votaria 40%. Ricardo Nunes, o atual prefeito de São Paulo, conhece e votaria 41%, não conhece 23%, conhece e não votaria 36%. Pablo Marçal, conhece e votaria 24%, não conhece 46%, conhece e não votaria 30%. Tabata Amaral, conhece e votaria 20%, não conhece 53%, conhece e não votaria 27%. Kim Kataguiri, conhece e não votaria 9%, não conhece 69%, conhece e não votaria 22%. Por isso fica bem estranho, né? Porque o Kim Kataguiri teve uma votação bastante expressiva lá em São Paulo, pessoal. Enfim, Maria Helena conhece e votaria 12%, não conhece 66%, conhece e não votaria 22%. Muito bem. Segundo turno, pesquisa estimulada. A pesquisa também perguntou aos entrevistados sobre a intenção de votos em alguns cenários do segundo turno. Cenário Nunes versus Boulos. Ricardo Nunes começou com 46%, agora está com 45%. Boulos, 34%, agora tem 32% dos votos, pessoal. Esse é o cenário número 1. Nunes versus Pablo Marçal. Nunes começou com 48%, agora está com 46%. Pablo Marçal com 22%, continua com 22%, pessoal. Nunes versus Tabata Amaral. Nunes começou com 46%, agora está com 47%.
A Tabata Amaral começou com 27%, agora está com 26%. Boulos versus Marçal, né? Guilherme Boulos versus Pablo Marçal. Boulos começou com 41%, agora está com 37%. Pablo Marçal começou com 30%, agora tem 33%. Apoios políticos. A pesquisa perguntou aos entrevistados sobre a força dos apoios e alianças políticas dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Intenção de votos com ou sem apoio de padrinhos políticos. Muito bem. Apoios políticos e intenções de voto dos candidatos nos cenários com ou sem apoio políticos informados. Boulos com ou sem apoio de Lula, 28%. Nunes com o apoio ou sem apoio de Bolsonaro, 26%. Pablo Marçal, 16%. Tabata Amaral, 10%. Maria Helena com ou sem apoio de Zema, 6%. Indecisos não está relacionado. Branco, nulo nos cenários com ou sem apoio está 13%, pessoal. Vamos ler agora aqui de forma mais clara, fica mais interessante, porque eu estava lendo aqui no cenário aqui completamente diferente. Vamos ler agora só o Ricardo Nunes, com o apoio de Bolsonaro, 25%. Sem apoio do Bolsonaro, 26%. O Guilherme Boulos, pessoal, com o apoio de Lula, 28%. Sem o apoio de Lula, 23%. Assim fica mais interessante porque estava falando em gráfico, né, galera? Então, Pablo Marçal. No cenário em que Nunes é apoiado por Bolsonaro, Boulos por Lula e Tabata Amaral por Alckmin, Maria Helena por Zema, 16%. No cenário em que os demais candidatos não têm nenhum apoio nacional, 15%. Tabata Amaral, com o apoio de Geraldo Alckmin, o atual vice-presidente da República, 10%. Sem o apoio de Geraldo Alckmin, 8%. Maria Helena, com o apoio de Romeu Zema, governador de Minas Gerais, pessoal, com o governador de Minas Gerais, 4%. Sem apoio de Zema, 6%. Indecisos, cenário com apoio 6%, cenário sem apoio 9%. Branco nulo, não vai votar, cenário com apoio 11% e cenário sem apoio 13%. Gostaria que o próximo prefeito de São Paulo fosse independente, 51%. Aliado de Lula, 28%. Aliado de Bolsonaro, 16%. Não sabe, não respondeu, 5%. Votaria em um candidato desconhecido indicado por Lula? Sim, 29%. Não, 66%. Não sabe, não respondeu, 5%. Tarcísio de Freitas, o atual governador de São Paulo? Sim, 25%. Não, 68%. Não sabe, não respondeu, 7%. Jair Bolsonaro? Sim, 20%. Não, 75%. Não sabe, não respondeu, 5%. Isso aí indica que o pessoal quer conhecer, né? Quem está sendo indicado, né? Sabe dizer qual desses candidatos é apoiado em São Paulo? Guilherme Boulos, apoiado por Lula, 42%. Maria Helena, 2%. Ricardo Nunes, 2%. Tabata Amaral, 2%. Datena, 1%. E o restante, 0%. Apoiado por Tarcísio de Freitas, o Guilherme Boulos, 1%. Maria Helena, 1%. Ricardo Nunes, 23%. Tabata Amaral, 2%. Datena, 3%. 0%. O restante, 3% aqui por Pablo Marçal. Esse é o cenário de apoio do apoio do governador Tarcísio de Freitas. Não sabe, não respondeu. Presidente Lula, 50%, 65% governador de São Paulo. Vamos agora ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Guilherme Boulos, 1%, Maria Helena, 1%, Ricardo Nunes, o atual prefeito, 25%, Tabata Amaral, 1%, Datena, 2%, 6% para Pablo Marçal, 1% Kim Kataguiri, nenhum 2% nenhum não sabe e não respondeu, 59% no caso aí do ex-presidente Jair Bolsonaro, pessoal. Muito bem, esse é o cenário aí em São Paulo completamente indefinido, né, pessoal? E vamos ao Rio de Janeiro, que aparentemente já está aí com a situação definida, tendo aí Eduardo Paz na ponta, já praticamente garantindo a eleição em primeiro turno. Será? Não sabemos, né, pessoal? Mas a situação no Rio de Janeiro parece estar
muito mais definida do que São Paulo, né, que está com um cenário completamente indefinido, né? Eleições 2024 no Rio de Janeiro. Eduardo Paes tem 53%, Tarcísio Mota 99% e Ramagem 7%, diz aí o Datafolha. Considerando a margem de erro de 3%, 3 pontos percentuais para mais ou para menos, Tarcísio e Ramagem estão empatados em segundo lugar. A pesquisa entrevistou 840 eleitores de 16 anos ou mais, presencialmente no Rio de Janeiro. Essa pesquisa ocorreu em junho, tá, pessoal? Não fizeram uma nova pesquisa, ainda não saiu nesse mês de julho, pesquisa aqui no Rio de Janeiro, né, pessoal? Vamos lá. Mas o cenário aparentemente não mudou, não, tá? Eduardo Paes, do PSD, lidera a corrida pela Prefeitura do Rio de Janeiro, é o atual prefeito, né, pessoal, na eleição deste ano, segundo a pesquisa Datafolha, divulgada pela Folha de São Paulo. O levantamento mostra que o atual prefeito, com 53% das intenções de voto. Na sequência, vem Tarcísio Mota, do PSOL, e Alexandre Ramagem, do PL, que vai usar o delegado Ramagem como nome da urna, com 9% e 7%, respectivamente. Como a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão em empate técnico. Depois vem Juliette Panjota, da UP, com 3%, Ciro Garcia, eternamente aí candidato do PSTU, com 3%. Os três estão empatados tecnicamente com Ramagem no limite da margem de erro, mas com mais chance de estar para trás do Tarcísio. Rio de Janeiro é intenção de voto, né, pessoal? Como já dissemos para vocês. Depois de 5 primeiros colocados na pesquisa aparecerem, Rodrigo Amorim, do União Brasil, e Marcelo Queiroz, ambos com 2%, na intenção do voto, na sequência Dani Balbi, do PCdoB, aparece com 1%, enquanto Carol Esponza, do Novo, terminou com 0% na pesquisa. Outros 5% dos entrevistados disseram que estão indecisos e 14% afirmaram que votarão em branco ou não pretendem votar. A pesquisa entrevistou 840 leitores de 16 anos ou mais presencialmente no Rio de Janeiro, aqui no dia 2 a 4 de junho. Esse é o caso do cenário estimulado, em que são apresentadas as opções para os entrevistados escolherem a sua preferência. A pesquisa do Datafolha foi registrada no TSE sob o número RJ 06701-2024, pessoal. Vamos lá, intenção de votos, vou repetir aqui para vocês. Eduardo Paes, do PSD, 53%, Tarcísio Mota, do PSOL, 9%, Delegado Ramalho, 7%, Juliane Panjota, do UP, 3%, Ciro Garcia, PSTU, 3%, Rodrigo Amorim, do União Brasil, 2%, Marcelo Queiroz, do PP, 2%, Dani Balbi, do PCdoB, 1%, Carol Esponda, do Novo, 0%, branco, nulo, nenhum, 14%, não sabem, 5%. Paes tem 28% das menções espontâneas. Segundo a pesquisa Datafolha, o prefeito Eduardo Paes, que busca a reeleição este ano, é o pré-candidato mais citado de forma espontânea, com 28% das menções, ou seja, ele é lembrado mesmo quando o entrevistado não recebe nenhuma lista com os nomes que vão participar da eleição. Paes é conhecido por 100% dos eleitores, sendo que 67% dos entrevistados afirmaram conhecer muito bem. Já o pré-candidato Ramagem ainda é pouco conhecido entre os eleitores cariocas. Ao todo, 37% dos entrevistados disseram conhecer o nome do indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Desse total, apenas 7% declararam conhecer muito bem. Segundo colocado nas pesquisas de intenções de voto, Tarcísio é conhecido por 63% dos entrevistados pelo Datafolha. O professor Tarcísio Mota, do PSOL, né, pessoal? Desse total, 17% disseram conhecer muito bem o pré-candidato aí do PSOL. Juliette Pantoja, do UP, e Ciro Garcia, do PSTU, são conhecidos por 3% dos eleitores. O deputado estadual Rodrigo Amorim, do União Brasil, e o deputado federal Marcelo Queiroz, do PP, foram lembrados por 2% dos entrevistados. A deputada estadual Dani Balbi, PCdoB, foi conhecida por 1% dos eleitores. Carol Esponza, do Novo, foi citada, mas não alcançou 1%. Nessa pesquisa, 5% dos entrevistados declararam não saber em quem votar, enquanto 14% afirmaram que pretendem anular os votos em outubro. Menos candidatos. A pesquisa do Datafolha também testou um cenário com menos 3 nomes na disputa desse ano, retirando Amorim, Queiroz e Balbi.
Sem essas opções, Eduardo Paes ficou com 55% das intenções de voto, seguido por Tarcísio de 10% e Ramagem 7%. Ciro Garcia apareceu em 4%, Pantoja teve 3% e Carol Esponza ficou com 1%. Nulo chegou a 15% e indeciso 5%. Esses números se referem à pesquisa estimulada, na qual entrevistados recebem uma lista com os votos dos pré-candidatos. A pesquisa espontânea costuma indicar um nível de fidelidade de voto e mantém a vantagem aí do atual prefeito do Rio de Janeiro. Pois é, pessoal, e eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga que chegou aqui ao canal Justiça em Foco Notícia, a inscrever-se no canal. Toca o dedinho aí no botão inscrever-se, ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. E tem playlist sobre as eleições 2024 aqui no canal Justiça em Foco Notícias. Conheça os nossos outros conteúdos. Se você gostar, dedinho para cima. Se não gostar, dedinho para baixo, para podermos melhorar, né, pessoal? Queremos saber a sua opinião, o que você acha dos nossos conteúdos. Aceitamos também sugestões. Sim, o canal Justiça em Foco Notícias quer saber o que você gostaria de ver aqui. Qual o assunto que você gostaria de ver aqui no canal Justiça em Foco Notícias? Não esquecendo do seu like, que é extremamente importante para que o YouTube venha reconhecer que os nossos conteúdos contêm relevância. Eu os recomendo para quem ainda não chegou ao nosso canal, para pessoas tão especiais assim como você, meu amigo, minha amiga. Então, esse é o conteúdo de hoje. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Seja qual momento você esteja assistindo aí o nosso conteúdo. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. E não se esqueça, fique conosco, porque aqui vocês sabem, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.